você mais uma vez? Não deixarei de ti. Não deixarei de te buscar. Vivo pra te adorar. Aleluia. Como é bom nós pertencemos a um Deus que não deixará nada atrapalhar. Eu não sei como você entrou aqui, mas toda vez que eu canto essa música, eu quero que ela se torne rema, verdade. Nada vai atrapalhar aquilo que o Senhor tem para você. Nada vai roubar. Não há potestades, principados, não há nada que possa tirar o teu brilho quando você está seguro, firme diante dele. Por isso eu te convido a aplaudir mais uma vez a este Deus. Boa noite a todos, graça e paz. Podem se assentar. Eu pensei que era o pastor Leandro que estava aqui, ó. Estão no mesmo corte, hein? Amém. Antes de eu começar a dar alguns avisos para vocês, gostaria de saber se tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez aqui, nessa noite, primeira vez na igreja. Alguém aqui? Não? Então hoje estamos só os da casa. É um motivo para a gente convidar as pessoas para vir para a igreja, convidar o nosso colega de trabalho, aquele vizinho nosso. Vocês sabem, ó, presta atenção. Eu já falo isso há algumas semanas, eu tenho falado. Depois da pandemia, as pessoas se fecharam muito mais. Então, eu frequento os pequenos grupos, eu não vejo mais vizinhos frequentando, parentes. E é um convite para nós, como o Evangelho de Cristo, né? É tão gostoso vir aqui ser acolhido, mas nós estamos deixando de levar essa bênção aqui para outras pessoas. Então, vocês hoje já recebem um convite de sermos missionários, amém? Deixa eu colocar meus aparelhos aqui para passar rápido os avisos para vocês. Vamos lá, ó. Quem tem anotação aí, caderninho, note. Começa hoje campanha do agasalho. Olha que eu olhei e falei, caramba, esqueci, semana passada falaram do agasalho e eu esqueci de trazer hoje. Então, já deixa anotadinho aí, manda um WhatsApp para você mesmo, para a pessoa que você memoriza na sua casa. Já manda aí o recado agora e já lembra de você separar o agasalho. Sabe que a igreja foi até premiada esse ano aqui em Mogi, pelos préstimos que a gente faz para a sociedade aqui de Mogi das Cruzes, pela diferença que a igreja bíblica faz. E um dos grandes pontos fortes da nossa igreja, nós somos muito doadores. E principalmente campanhas de agasalho. Então, faça parte dessa campanha. Outro aviso é o jantar dos namorados, o Love is in the Air. Vai ser dia 12, às 19h30, tem um investimento na sua amada, de apenas R$180, um buffet completo, um jantar temático. Vocês podem vir aqui. Pode procurar a Kátia, ou alguém dos casais. Excursão para Monte Sião, das mulheres guerreiras, das 5 da manhã às 20 horas. Olha só, é isso aí, ó. Já temos, é isso aí, Cris. O investimento não especificado, você pode falar com a Cris ali, ou com a Rose. Culto Kids, para você que tem criança, no dia 14, às 10 da manhã também. Mais uma vez, deixa eu ver, levanta a mão, quem tem filho pequeno aqui? Olha só, então, investam na vida dos seus filhos. Dá trabalho, um dia que você ia ter de descanso, talvez, mas invistam nas vidas dos seus filhos. Amém? Então, dia 14, às 10 da manhã, vai procurar a tia Liliane. O penúltimo é a feijoada light, já para você que não come aqueles pedacinhos, é aquela feijoada que só tem a feijoada light, dia 14, R$60, que é para investir no pessoal missionário do Next, nossos jovens que fazem missão. E o último, que nós temos uma rede Wi-Fi aberta, e aqui o sinal de telefone é meio ruim,
Então, se você precisar se conectar, ela é aberta, a rede Wi-Fi IBB Serra. É a IBB Serra Wi-Fi, você pode conectar o seu aparelho. Não para ficar olhando... Não é para ficar Instagram. Não é para olhar WhatsApp, grupo... É para você estar conectado aqui, para você já postar aqui foto da igreja, para você, enfim, estar conectado, tá bom? Então, passamos pelos avisos. Então, virando a página, eu quero convidar vocês agora que já preparem as suas ofertas, você que tem um coração grato, você que está desejoso de ofertar, você que entende que ofertar a Deus também é um serviço que você pode doar do seu tempo ou dos seus recursos financeiros. Então, você pode trazer aqui, nós temos envelope amarelo para as ofertas e dízimos. O azul é para o projeto Fazendo Diferença, que as crianças que a gente abençoa aqui, da Becar. E o preto é para o investimento que nós estamos atrás aí. Você não está com a vista cansada igual eu estou. É o telão que está cansado. E a gente precisa... então. E a cirurgia para resolver isso é um telão de LED. E nós já temos uma grande parte aí adquirida, mas ainda que foi feita pela liderança, pelos empresários da igreja, mas é hora da comunidade também participar com isso, e você pode ofertar. Amém? Como diz na internet, agora está na moda. Dito isto, então vamos para a segunda parte, que é hoje. Estão comigo aqui? Amém? Então tá bom. O pastor Leandro vai trazer para a gente a história do livro de Naum. Nós vamos estudar. Eu não vou repetir aquela... Ele acha que é boa. Ele falou que é nome de cabeleireiro, porque é Naum, que ele cortou Naum. Eu achei ruim. Enfim, falei. Dito isto, é mais um livro do Antigo Testamento. Eu preguei aqui há 2 semanas sobre o juízo de Deus. Eu gostava quando eu ia naquela igrejinha lá perto de casa, no bairro, falava, Deus é amor, irmão, mas Deus é justo. Já pegaram o culto assim? E como é que a gente navega nessa justiça de Deus? Como é que a gente anda nesse mundo entre injustiça, justiça, pessoas boas que sofrem? E eu confesso, e eu entendo vocês, às vezes é difícil compreender, mesmo você frequentando a igreja, lendo a Bíblia, a gente tem uns dilemas. E hoje é mais um tema desse, como é que é a história ali daquele juízo para Nínive, e como é que Deus também conforta, consola, encoraja as pessoas no meio de tudo isso acontecendo. É isso que nós vamos ver nessa noite. Ficaram curiosos, sim ou não? Ah, que bom aí, pastor. Agora é contigo. Então, tem criança aí? Então vem para cá, pô. É isso aí. Enquanto as nossas crianças vêm para cá, elas se dirigem. Olha, ó, já veio a primeira oferta. Ó, que Deus abençoe. Ó, que bênção, nossas crianças. Tem até um mini Bruno já aqui, viu? Ó, daqui a pouco tá na igreja, tá ministrando aí, ó. Ah, que alegria ver essas crianças. Força aí, rapaz. Amém? Então, eu também gostaria que vocês colocassem as nossas crianças nas suas orações na semana. Irmãos, presta atenção, ó. A gente que participa de vários grupos, tem muita gente sofrendo, muita gente passando por situações hospitalares, de doenças, males também que afligem nossa mente. A gente olha aqui no meio, parece que está todo mundo sempre com a vida tão perfeita, né? Você vem para a igreja, parece que só eu que sofro. Mas essa não é a nossa grande realidade. Então, não caminhe sozinho. Deixa eu falar para vocês isso aqui. Caminhar sozinho não vai resolver. Você precisa procurar ajuda. Nós temos aqui nossos presbíteros, o Alexandre Gobi, está por onde? Lá no final, o presbítero Alexandre Gobi, pastor Leandro, eu sou o presbítero Paulo Ricardo, tem o diácono Edu, que está por aí também, deve estar no suporte lá atrás. Conversa com a gente pode te ajudar em oração, a gente pode encaminhar auxílio para você, tá bom? Não tenta enfrentar sozinho isso, amém?
Agora nós vamos estender nossas mãos para cá, para as nossas crianças, nós vamos fazer uma oração, nós vamos continuar louvando aqui, e na sequência você pode trazer, então, a sua oferta. Pai, eu te agradeço, Senhor. Obrigado, Pai, por essa noite aqui, fria em Mogi, mas aqui nossos corações aquecidos nessa noite, Pai. Obrigado por esse renovo nessa noite que o Senhor traz para a nossa mente, para o nosso coração. Eu peço, Pai, que abençoe essas ofertas que estão entregues aqui nessa noite, Pai. E eu continuo te pedindo por aqueles irmãos que não estão conseguindo honrar os seus compromissos, Pai. Pai, eu te peço em nome de Jesus, para que venha uma resposta, para que venha uma porta, para que venha uma estratégia, para que venha algo diferente, algo sobrenatural na vida dessas pessoas. Mas que não seja só para o conforto dela, para que no final o teu nome seja glorificado, Pai. Que elas reconheçam que a provisão vem de Ti e virá de Ti, Senhor. Abençoa nossas crianças que já estão aqui, para que os tios, as tias que vão ministrar a aula semana após semana na vida delas, Senhor. Que eles tenham o suporte, o preparo e o amparo para que eles possam ser ministrados na Tua palavra, Senhor. Abençoa a todos que estão aqui, nos ajuda a sermos mais doadores, Senhor, nessa noite. Nós vimos aqui o Teu convite para doarmos coisas, agasalho, doarmos nosso tempo, para convidar pessoas para o Teu Evangelho, Pai, para que nós possamos dar o testemunho na rua, mas também com as nossas bocas nós declararmos para as pessoas que estão tão caídas nesse mundo a Tua luz, Pai. Abençoa esse culto, abençoa esse louvor que nós vamos ter agora e continua falando conosco, Pai. Prepara cada coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos, ótimo culto. Pode se colocar em pé? O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. Meu Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Eu já vi o caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai. Por quê? Porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. Meu Deus que quebra as muralhas,
trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Vamos dizer, leão. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Reina para sempre. Reina para sempre. Reina para sempre. Nós vamos. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Mais uma vez. Deus te dá escape e livramento. Deus já tem o caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Ouça a voz esta noite. Ouça a voz. Ouça a voz de Deus, ouça a voz de Deus, ouça a voz de Deus, ouça a voz do Senhor. Ele fala conosco a todo tempo, com cada louvor, com cada estrofe. Ele é o nosso lugar seguro. Assim como as asas do Senhor cobrem as nossas vidas. Quando temos medo, quando sentimos algo, podemos correr ao encontro do Pai. E possamos dizer como salmista: eu elevo os meus olhos para os montes, de lá virá o meu socorro. Que eu e você, neste momento, nesta noite e ao longo desta semana, possamos nos lembrar desta palavra: eu elevo os meus olhos para o monte, e é de lá que vem o meu socorro. Amém? Problema técnico. Quem sabe faz ao vivo, não é isso? Amém? E as palmas?
cuida bem de mim. Guarda minha saída, guarda minha entrada. Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir. Com meia-noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel. Vem da terra e é também dono do céu. Vem o temporal, Que venha, vem o dia mau, mas Deus me faz assim, pé sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Oh, 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 guarda minha saída, guarda minha entrada. Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir. Com meia-noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel. Rei da terra e é também dono do céu. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel. Rei da terra e é também dono do céu. vamos cantar no lugar seguro. Minha proteção, Todo-Poderoso, Deus da minha salvação. Meu lugar seguro, minha proteção. Todo-Poderoso, Deus da minha salvação. Oh, Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel. Rei da terra e é também dono do céu. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel. Você Rei pode da cantar? terra e é Vamos também encerrar. dono do céu. Estou olhando Meu socorro, não paro de olhar Ele não descansa. para Ele é O guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Mais uma vez para encerrar. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel. Rei da terra e é também dono do céu. Aleluia, obrigada, Senhor. Aleluia. Boa noite, graça e paz de Jesus, amém? Amém, amém. Estava meio sumido, faz umas 2 semanas que não venho congregar com os irmãos, mas deixe-me deixar claro, eu não estava desviado não.
Estava pregando em alguns lugares, atendendo alguns convites, mas já estava com saudade dos nossos irmãos e aqui da nossa comunidade, da nossa igreja. Que bom que você está aqui nessa noite. Você sabe que nós estamos ativos na nossa campanha, na nossa missão de 1%. Impactar, cada um de nós, impactar o seu 1%, o seu contexto. Nós faremos uma grande transformação na cidade onde nós estamos inseridos. Amém? Onde começa isso? Começa sempre por oração. Não é você que faz a obra é do Senhor. E é por isso que nós devemos nos dedicar à oração, pedir a Deus que atue onde nós não conseguimos atuar. Quando nós clamamos, é o Espírito Santo quem convence da justiça, do pecado e do juízo. E você tem esse recurso na sua mão, de orar pelas pessoas que precisam do Evangelho. E eu sei que há alguém na sua família, ou como disse o presbítero Paulo Ricardo, um vizinho, um colega no seu trabalho. Mas nós precisamos orar. Orar, compartilhar, conte seu testemunho, fale da palavra de Deus, o que você sabe. E terceiro, integrar. É quando nós convidamos a pessoa para participar dos cultos públicos, dos estudos bíblicos, dos núcleos, dos grupos de oração. Porque por meio destes ambientes, as pessoas crescem na sua fé. Vamos aproveitar esse momento e vamos orar? A canção dizia que olhamos para os montes porque o socorro vem do Senhor. Vamos fazer isso juntos agora. Pai querido, muito obrigado por esta noite. Obrigado por cada irmão e irmã que torna esse tempo possível na Tua presença. Obrigado pelos louvores que nós tivemos a oportunidade de entoar e esperamos com sinceridade que tenhamos alegrado o Teu coração como Teus filhos, Pai. Obrigado por essa graça. Senhor, nós colocamos em Tuas mãos neste momento aqueles nossos familiares que precisam do Evangelho. Talvez tenham pais, filhos, maridos, esposas. Que Teu Espírito Santo possa iluminar essas pessoas. Dá oportunidade ao Teu povo para que compartilhem a sua fé. E ajuda-nos a termos a ousadia de convidarmos as pessoas para que elas se integrem na comunidade de fé. Pai, fala conosco nessa noite. Que pelo poder do Teu Espírito sejamos transformados à imagem de Jesus. Amém. Bom, o presbítero Paulo Ricardo contou a melhor piada da noite. Naum, não é isso? Cortou o cabelo Naum. Então eu vou dispensar essa piada, mas você já sabe qual é o nosso livro. Qual é o nosso livro? Muito bem, eu espero que nunca mais você esqueça disso. E quando eu estava meditando sobre esse livro tão importante, tão pequeno esse livro, apenas 3 capítulos, dependendo da tradução, apenas 47 versículos, muito curto. E eu me deparei com um livro de um dos meus escritores favoritos, que é o pastor e teólogo Charles Swindoll. Ele tem livros publicados em português, se você tiver a chance, leia. Todos os livros de Charles Swindoll são livros que valem a pena. Na introdução ao livro de Naum, ele conta essa experiência que ele teve. Uma experiência que foi muito marcante para a vida dele. Como o nosso telão não está muito bom, mas já me disseram que daqui uns 15 dias, prepara o coração, que daqui uns 15 dias, nós teremos um painel de LED. Pois é, amém, vai ser uma maravilha. Até lá, eu continuo com os meus slides tridimensionais. A experiência dele foi a seguinte. Ele estava no ensino médio da escola. E foi participar de um experimento no laboratório da escola. Vocês sabem que bicho é esse aqui? Hã? Aí no fundo o pessoal sabe o que é? Ótimo, obrigado. Era a minha grande preocupação. Nesse experimento lá na escola que ele participou, ele ficou chocado com isso, porque ele era apenas um garoto, um adolescente, e viu o professor apanhar um sapo, segundo Charles Swindoll, colocar o sapo na panela com água sem tampa. E lentamente,
lentamente, ele foi subindo a temperatura da água. Foi subindo a temperatura, até que o sapo apagou e morreu cozido. O que impressionou o jovem Swindoll, então jovem, é que o sapo não esperneou, o sapo não fez nenhum barulho, em nenhum momento o sapo tentou pular fora da panela. Ele ficou ali, desfrutando daquele prazer, daquele conforto, até que a destruição chegou. Ele não tinha nem consciência de que a sua vida estava em risco. Então, Charles Swindoll diz o seguinte: qualquer coisa moralmente destrutiva que aconteça, lenta o suficiente, que seja tolerada tempo suficiente, que venha na dose suficiente, é só o que é necessário para nos levar à destruição e à ruína. Não acontece da noite para o dia. A destruição não acontece da noite para o dia. Casamento não acaba da noite para o dia. As pessoas não se viciam da noite para o dia. É um processo lento, gradativo. Aconteceu com o rei Salomão. Aconteceu com o rei Saul. Aconteceu com Judas. E acontece com homens e mulheres. Veja você, a razão de Swindoll usar esta história para descrever a introdução do livro de Naum é porque você lembra da história de Jonas? Jonas visitou a grande cidade de Nínive 150 anos antes e pregou uma mensagem de arrependimento. E as pessoas de Nínive se arrependeram, mudaram de vida e tiveram uma nova oportunidade. Mas veja a ironia. 150 anos depois, a cidade não apenas voltou ao problema moral que tinha no passado. Em 150 anos, lentamente, a cidade se tornou pior do que tinha sido. Aqui um alerta. Quantos aqui têm filhos? Netos? Por que 150 anos depois, Nínive estava numa situação irremediável? Irremediável. Porque o livro de Naum não é um livro que convida ao arrependimento e à mudança, é um livro de juízo, de disciplina, de punição. O que aconteceu? Os pais que se arrependeram não passaram para os seus filhos os valores do reino de Deus. Os filhos não repassaram, então, para os seus filhos os valores do reino de Deus. E em poucas gerações, Nínive agora era pior do que tinha sido outrora. E Deus levanta esse profeta, Naum, que paradoxalmente, é tão curioso isso, é algo que desafia a nossa compreensão, porque o nome Naum significa consolação, conforto, mas a mensagem dele é uma mensagem duríssima. É interessante que nós não sabemos muito sobre ele aparece apenas nesse livro, nós não sabemos muito sobre o contexto diretamente, a não ser quando extraímos do próprio livro a informação. Por exemplo, a única razão porque sabemos a data do livro é porque no seu conteúdo ele cita a queda de um lugar chamado Tebas, no Egito. E isso aconteceu no ano 663 a.C. E ele profetiza a queda de Nínive. E isso aconteceu no ano 612 a.C. Então, entre essa data da queda de Tebas e entre a sua profecia da queda de Nínive, ele escreve o seu livro. Por que esse livro, que traz uma mensagem tão densa, tão pesada, que fala dessa cidade, que é óbvio, não ficou dentro de uma panela, sendo cozida até morrer, mas se tornou uma sociedade que decidiu praticar a impiedade
impiedade incansavelmente até ser destruída. Veja, 150 anos antes, Nínive estava bem, tinha resolvido os seus problemas, mas lenta e gradativamente ela foi se corrompendo até chegar à destruição. A corrosão na sua vida, a destruição na sua vida, não acontece da noite para o dia. É um processo lento em que nós vamos sendo gradativamente seduzidos por vozes, por estruturas, pela própria cultura, até pelas palavras de alguns que estão à nossa volta. Pense nisso por um momento. Essa cidade se atolou na sua impiedade. Aqui uma diferença importante. Pecado. Todos somos pecadores. Todos somos. Mas há uma diferença entre ser pecador e praticar a impiedade. Ser pecador, mais ou menos assim. Eu saio com o meu carro aqui da serra e vou até a cidade e inadvertidamente passo em alta velocidade pelo radar e tomo uma multa. Inadvertidamente passo pelo farol vermelho e tomo uma multa. Isso é um pecado. Eu não queria que fosse assim, eu não planejei aquilo, mas eu cometi essa infração. A impiedade é diferente. A impiedade é como você imaginar que eu pego meu carro, eu coloco um boombox nele, e eu digo, eu vou sair pela cidade de Mogi hoje, apavorando as velhinhas da cidade, tocando as piores músicas no meu boombox, assustando todo mundo nos bairros, e eu vou passar em todos os faróis vermelhos e ultrapassar todos os radares. Isso é impiedade. Eu planejei fazer o mal. Eu planejei fazer aquilo que causa dano a outro. Nínive mergulhou nisso, mas é neste livro tão curto que nós encontramos uma mensagem poderosa. Porque um livro de juízo é também um livro de consolo. Porque o livro fala da queda daquele que era o abusador, daquele que era o predador dos outros. E ao mesmo tempo, o livro fala da esperança de Judá, do remanescente de Judá. Em outras palavras, a queda de Nínive significava o livramento do povo de Judá. Então, ao mesmo tempo que o livro é um livro que fala de juízo, é um livro que traz esperança para aquele que sofria o abuso. 3 partes nesse livro que eu quero brevemente comentar com vocês. Primeira, poesia. Naum capítulo 1, versículo 7. Naum capítulo 1, versículo 7. Poesia, um capítulo inteiro poético, falando das virtudes e da qualidade de Deus, de quem é Deus. Alguém já disse que se você quer discernir o tempo em que você vive, ouça os seus poetas, ouça os seus cantores. Porque por meio da poesia e da música, você vai ver o que as pessoas pensam e dizem. Se você gastar um tempinho, se tiver estômago suficiente para ouvir o que se produz em termos de música hoje, ou de arte hoje, você vai ver como vive a nossa sociedade, ouvindo os seus poetas, ouvindo os seus cantores. Bem, o profeta tem uma ideia. Ele vai contar sobre Deus, não apenas sobre a sociedade, mas sobre Deus, usando poesia. E nós podemos resumir a linguagem poética aqui no capítulo 1, no versículo 7, quando ele diz assim: o Senhor é bom, um refúgio na hora da angústia, Ele conhece os que nele confiam. Veja ainda o versículo 3. O Senhor é tardio em irar-se, mas é grande em poder, e de modo algum terá por inocente o culpado. Note, o profeta que fala desse Deus que vai exercer juízo sobre Nínive, ao mesmo tempo nos descortina um Deus que ele diz que é bom, que conhece aqueles que nele confiam,
E esse mesmo Deus, Ele é um refúgio no dia da angústia. O dia da angústia vem para todos, mas para aqueles que confiam em Deus, Deus é o seu refúgio, a sua fortaleza é o seu lugar de proteção. Mas do outro lado, note o que ele diz. Ele diz que Deus é tardio em irar-se. Um dos problemas que as pessoas têm na sua teologia, na sua maneira de pensar Deus, é o seguinte: é pensar que porque Deus é paciente, Ele é conivente. São duas coisas diferentes. Deus é paciente. Deus mostra para você o que está errado. Uma vez, duas vezes, três vezes. Ele te dá várias oportunidades. Isso é paciência. Mas se você não muda, se você não aceita, Deus não será conivente. E eventualmente, foi o que aconteceu com os ninivitas, Deus enviará o seu justo juízo. Veja como ele descreve, numa linguagem gráfica, o juízo de Deus. Eu vou pedir um pouquinho da sua imaginação, pode ser? Amém? Capítulo 1. Deixa a sua imaginação agora. O Senhor é lento para irar-se, mas tem grande poder. Nunca deixa de castigar o culpado. Demonstra o seu poder no vendaval, na tempestade. As nuvens são poeira debaixo dos seus pés. Às suas ordens, os oceanos secam, os rios desaparecem. Versículo 5. Em sua presença, os montes tremem, as colinas se derretem, a terra estremece, os seus habitantes são destruídos. Quem pode resistir à sua indignação? Quem pode sobreviver à sua ira ardente? A sua fúria queima como fogo, os montes desabam em sua presença. Conseguiu imaginar? Eu vi uma notícia, saiu no Fox News. As pessoas estavam na região de Boston, num topo, no roofing topo de um prédio, sabe? Aquele lá no alto, com uma piscina bonita, um vitral, curtindo, relaxando. De repente veio uma ventania que arrebentou as janelas. E as pessoas que estavam ali relaxando e desfrutando da piscina saíram correndo, procurando um lugar de abrigo, de proteção. Na poesia do profeta Naum, a justiça de Deus vem como uma tempestade. Consegue imaginar? Nuvens densas, cinza chumbo, um céu escuro, o som do ribombar de trovões, os raios cruzam os céus, os ventos são tão intensos que as árvores chacoalham, como se fosse um terremoto, as colinas tremem, o coração do homem dispara em desespero, e a voz do profeta diz: quem poderá resistir à sua indignação? Mas note, no mesmo fôlego, ele diz assim, no versículo 7. O Senhor é bom, é um refúgio no dia da aflição. Ele conhece os que nele confiam. Que contraste é esse? De um lado é uma tempestade furiosa, destrutiva, e do outro lado, Ele é bom e Ele é um refúgio. Como equilibrar essas duas realidades? Porque para os ninivitas, para aqueles que seguiam o curso da impiedade, do mal, da injustiça, da exploração do outro, do desinteresse da virtude, Deus é como uma tempestade, que no dia certo virá. Mas para aqueles que faziam parte do remanescente de Judá, que confiavam em Deus, que careciam da graça divina e da sua misericórdia, e imploravam por sua proteção, então Deus é bom. Ele é um refúgio no dia da angústia. Quantos aqui confiam em Deus? Uau! Podemos encerrar o sermão aqui. O texto diz assim,
Ele conhece os que nele confiam. Ele conhece. Não é só um conhecimento de informação, cognitivo, de cabeça. Ele tem um relacionamento com aqueles que nele confiam. Há uma implicação prática e moral aqui dessas pessoas. Aqueles que confiam em Deus e que fazem parte desse remanescente, pela graça de Deus, querem viver de modo a agradar a Deus. Então, para estes, Deus é um refúgio. Mas para aqueles que querem viver a injustiça, para aqueles que gradativamente, lentamente, querem se deixar levar pelos males desse mundo, a justiça de Deus é como um fogo consumidor. Naum quer que nós pensemos, estamos nós do lado dos ninivitas, ou estamos nós do lado do remanescente de Judá, carentes da graça de Deus? Me permita essa analogia, eu acredito que isso nos ajuda a visualizar isso. Se eu coloco um vaso de cera, num dia em que o sol está a pino, e coloco um vaso de barro, num dia que o sol está a pino, é o mesmo sol, amém? Mas os dois objetos são completamente diferentes na sua natureza. O calor do sol projetado sobre o vaso de cera vai fazer com que ele se derreta e seja completamente destruído. Mas o calor do sol sobre o vaso de barro projetado vai fazer com que a água evapore e ele se enrijeça e se torne resistente e mais forte. É o mesmo sol que para um é uma tempestade de justiça que vem sobre ele, e para o outro é um refúgio presente no dia da angústia. Como Deus é para você? A resposta a essa pergunta, só o seu coração pode dizer. Se você é um remanescente que quer ser fiel a Deus, ou se você quer seguir o caminho dos ninivitas. Séculos depois, muitos séculos depois, o apóstolo Paulo escreve em sua segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 19. Está comigo aí, diga amém. Ele escreve assim: o Senhor conhece os que são seus. Aparte-se da iniquidade todo aquele que profere o nome do Senhor. As coisas não são destruídas da noite para o dia, meus queridos. Nós vamos deixando se destruir aos poucos, acomodados na temperatura de uma água que vai subindo na nossa vida. Deus queria que Judá entendesse que ele é um refúgio no dia da angústia, mas eles precisavam encontrar e seguir o caminho do Senhor. Bem, o que nos leva à profecia? O que Deus declara. A poesia diz quem Deus é, e a profecia descreve o que Deus declara. Qual é a sentença? Capítulo 2 de Naum, versículo 13, e eu espero que você ouça essa palavra com o coração muito aberto, porque as palavras que nós vamos ler aqui, elas são muito profundas e desafiadoras. Naum, capítulo 2, versículo 13. Estou contra você, declara o Senhor dos Exércitos. Nenhuma expressão pode ser pior, mais aterrorizante que essas três palavras vindas dos lábios de Deus. Estou contra você. Porque Deus nunca vai estar a favor daquele que está querendo fazer o que é errado. Deus nunca vai estar apoiando aquele que quer fazer o que é torto. Se nós escolhemos fazer errado e o torto, nós ouviremos essas três palavras dos lábios de Deus: estou contra você. Era isso que Nínive estava ouvindo: eu estou contra você. As pessoas me procuram muito como um pastor com medo do diabo. Não é raro isso. Olha, eu estou preocupado, o diabo está me perseguindo, o diabo se levantou contra mim,
Vai lá fazer uma oração em casa que o diabo tá me assustando, me aterrorizando. Uma vez um homem me ligou à noite. Ele estava tão apavorado, porque me ligar depois da noite, depois das 9, é certeza de pegar a caixa postal. Mas eu fiquei compadecido dele, ele estava desesperado. Ele disse: pastor, você tem que vir aqui. Fizeram alguma feitiçaria, alguma magia, está aqui no muro da minha casa, eu estou apavorado, por favor, venha me socorrer. Como ele não morava tão longe, eu fui. Eu e um amigo que era seminarista. Quando chegamos lá, sobre o muro da casa dele tinha um pacote. Ele falou: está aqui, é uma desgraça, uma perseguição do diabo, veja isso. Cuidadosamente, eu e meu amigo fomos abrir aquela bomba, desativar aquela bomba espiritual. E fomos abrindo e abrindo. Era uma fralda. Aquele homem reduziu a teologia ao nível mais baixo que alguém poderia reduzir, se é que você me entende. Mas por que as pessoas se preocupam tanto com o diabo? Quando a Bíblia diz: aquele que é nascido de Deus, o maligno não pode tocá-lo. Que se Deus é por nós, quem será contra nós? Que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós temos é que temer essas 3 palavras aqui. Quando Deus diz: eu estou contra você. Esse caminho que você está escolhendo, eu estou contra você. Porque deparar-se com Deus Todo-Poderoso vindo na mão contrária é como estar dirigindo um Fusca e ter uma Scania, um cometa, um foguete vindo na nossa direção. Veja que aqui no capítulo 2, versículos de 11 a 12, os ninivitas eram descritos como leões, como se fosse uma cova de leões, famintos, ferozes. Porque eles não se contentavam apenas a ir à guerra, eles predavam os outros povos, eles eram predadores dos outros povos, eram malignos. Veja o que eles faziam. Eles costumavam, por ocasião de uma guerra, empanar uma pessoa. Depois que eu entendi o que significa empanar uma pessoa, eu nunca mais comi uma comida empanada da mesma maneira. Porque empanar uma pessoa é atravessar uma lança dentro dela. Eles atravessavam uma lança e deixavam a pessoa pendurada na lança. Eles esfolavam as pessoas vivas. Esfolar uma pessoa viva é retirar a pele do corpo enquanto a pessoa ainda está viva. Eles faziam isso e colocavam a pele sobre os muros. Eles enforcavam as pessoas e saíam arrastando pela cidade. Quando decapitavam alguém, eles colecionavam os crânios e usavam os crânios como decoração nas suas colunas. Eles eram impiedosos. Eles arrancavam os olhos das pessoas, cortavam a língua das pessoas enquanto elas estavam vivas. E eles se consideravam poderosos. Agora, veja, eles não se tornaram mal assim da noite para o dia. Cederam um pouco aqui, cederam um pouco ali. Você acha que a pessoa que é viciada em crack, por exemplo, saiu um dia e falou: vou ficar viciado em crack? Não, ele quis experimentar alguma coisa um dia. Ou alguém viciado em pornografia, ou alguém que vai se tornando violento. Não é da noite para o dia, é um processo de degradação. E nessa situação que eles se encontravam, eles consideravam que eles eram o caçador e que ninguém jamais poderia vencê-los. Mas Deus propõe a eles algo importante. 3 palavras. Quais são essas 3 palavras? E agora, a caça, o caçador, virou caça. É o Deus Todo-Poderoso que vem contra eles. E veja por que a mensagem de consolação. Porque eles estavam ameaçando atacar o povo de Judá. Quando o profeta anuncia o que Deus faria com Nínive na Síria, imagine se você fosse de Judá, sabendo que Nínive, que a Síria viria contra você e que faz todas essas atrocidades. Como é que você se sentiria? Mas aí ouvir a voz de Deus sabendo, Deus está contra eles.
Queridos, nós precisamos ir na direção de Deus, amém? Há uma fábula que eu creio que ilustra muito bem, é uma fábula bem-humorada. Conta que um dia um leão arrogante, ele caminhava pela floresta. E ele parava e abordava os animais da floresta e perguntava assim, com unhas para fora, rugindo, quem é o rei da floresta? Um dia ele perguntou aos macacos, quem é o rei da floresta? E os macacos disseram, você é o rei da floresta. E já saíram pulando. Ele vai adiante, ele encontra então com o papagaio. E o papagaio só repete o que todo mundo diz. Quem é o rei da floresta? Tu és o rei da floresta, currupaco. E foram embora. Ele encontra a coruja diz a mesma coisa. E cada animal da floresta. Até que de repente ele se encontra com o elefante. Ele ruge, garras para fora e pergunta para o elefante. Quem é o rei da floresta? O elefante estica a tromba, não diz uma palavra. Enrola o leão na tromba. Gira no ar. Bate dos dois lados. Arremessa o leão contra uma árvore. Ele bate na árvore, cai descabelado. Cheio de carrapichos e com a sua juba desconfigurada. Ele diz, que vida. Só porque ele não sabe quem é o rei da floresta, ele fica irritado. Um dia, aqueles que são ímpios, que são brutos, que estão no caminho contrário a Deus, eles vão descobrir que não se pode enfrentar o leão da tribo de Judá. Em nossa história, nós vemos que, imediatamente, é importante considerar, se eu estou seguindo o caminho de Deus, Deus é comigo. Se eu não estou seguindo o caminho de Deus, então Deus está contra mim. Romanos capítulo 8, versículo 31, nos dá uma promessa maravilhosa. É uma promessa para aqueles que creram em Jesus como único e suficiente Salvador, que confiam em Deus e na sua graça e na sua misericórdia, que são inseridos nessa graça de Jesus, e Deus olha para nós e nos chama de seus filhos. E nesse caso, Romanos 8,31 diz assim com todas as letras, se Deus é por nós, quem será contra nós? Veja a diferença. Eu não quero que Deus esteja do outro lado da avenida, eu quero estar com Deus, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas ai daquele a quem Deus diz, eu estou contra você. A terceira parte do livro é a punição, onde Deus descreve o juízo que será executado. Capítulo 3, versículo 19. Se você encontrou, diga amém. Espero mais um pouquinho. Capítulo 3, versículo 19. Não há remédio para a sua ferida, o seu ferimento é mortal. Todos os que souberam da sua sorte baterão palmas, pois quem não sofreu sob a sua crueldade. O capítulo 3 começa com o que nós chamamos de ais, descrevendo a queda que eles sofreriam. Ai da cidade sanguinária, cheia de mentira e de roubo, que vivia de pilhagem, de sedução das nações. E aqui neste capítulo, neste trecho, fala, vocês têm uma ferida mortal. Não há mais saída para você, Nínive. Não há mais saída para você. É interessante que Nínive se projetava sobre a cidade de Tebas, no Egito. Que Tebas poderia oferecer proteção, mas o profeta diz, Tebas caiu. Por que vocês acham que vocês não vão cair? Todos os poderosos não puderam resistir, nenhum daqueles deuses puderam resistir. Nínive, você não vai poder resistir. Você também vai cair. Ferimento mortal. Esses dias eu estava lendo sobre um jovem de 24 ou 25 anos, que decidiu apertar uma acne, uma espinha. E aquilo se contaminou de tal maneira com bactérias. Tem algum dermatologista aqui hoje? Deixa eu ver. Perdeu a chance de ter um marketing aqui de graça. Ele apertou, acabou hospitalizado e quase morreu. Uma feridinha pequena, que se transformou numa ferida mortal. Nós precisamos dar atenção aos ferimentos que vão surgindo pelo caminho, para que não se tornem uma ferida mortal. Nínive tinha uma ferida mortal, irremediável, seria destruída. E o texto diz ainda, na parte B do versículo,
que quando Nínive caísse, todos os povos ao redor fariam, sabe o quê? Você prestou atenção na leitura? Aplaudiriam a sua queda. Ué, será que isso é uma espécie de sadismo? De olhar o sofrimento do outro e se alegrar? Não. É que todos aqueles povos tinham sofrido sob Nínive. E agora a queda de Nínive representava um grande livramento. Veja você, na história, quando Calígula morreu, quando Nero morreu e tantos outros imperadores, aqueles que sofreram sob eles, no dia que souberam da morte, eles celebraram. Este mundo, meus queridos, ele está condenado. A ferida é mortal. As forças das trevas deste mundo sofrem de uma ferida mortal. Mas eles querem arrastar você com eles, a sua família, a sua casa, a sua vida, os seus sentimentos. E como ele faz isso? Sabe como? Faz isso, por exemplo, por meio da cultura, da arte. E vai procurando influenciar você. E eu não quero ser legalista, eu não sou legalista. Embora nós tenhamos em casa bastante critério até para consumir, por exemplo, filmes. A minha esposa, mais critérios ainda que eu. Eu já disse que a minha esposa tem mais critérios que eu para assistir filme. Ela tem. Mas nós fomos ao cinema recentemente. Mas tudo bem, porque ela escolheu o filme. Mas, minha gente, eu tenho que dizer a vocês, os trailers que antecediam o filme eram de uma imoralidade. Era uma coisa baixa, suja. Eram apenas trailers curtos. Para que isso? Por que isso? Para seduzir mentes e corações, e acostumarem-se com este mundo de Nínive. O Naum nos coloca essa situação, de que de um lado Deus é bom e é refúgio, mas do outro ele é uma tempestade incandescente. De que lado você está? Qual é o lado que você decide? O pecado tolerado, ele não fica parado, ele se aprofunda. Quanto mais você tolera aquilo que é torto, quanto mais você tolera aquilo que é errado. Cadê o meu sapo? Mais você se torna como um sapo na panela. Mas Deus é bom. Amém? O Senhor é bom, Ele é bom em si mesmo, na sua essência, independente das circunstâncias. O Senhor é bom, Ele é eternamente bom, porque Ele é eterno e imutável. O Senhor é bom em cada pessoa do seu ser, triunamente, Pai, Filho e Espírito Santo. O Senhor é bom em seus atos de graça e de misericórdia. O Senhor é bom nos seus atos do passado, na sua providência. O Senhor é bom hoje nos seus atos presentes, sejam qual for. O Senhor é bom porque Ele é uma fortaleza no dia da angústia. O Senhor é bom para o seu próprio povo. O Senhor é bom e Ele conhece aqueles que nele creem. Mas seremos nós como Nínive? Ou como remanescente de Judá? A equipe de louvor vai cantar uma canção. Em seguida nós vamos orar juntos. Vamos colocar em pé. Guarda minha entrada, Ele é minha sombra, mão direita que não falha. E o sol não pode me ferir, com Ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando
a rocha, Ele cuida bem de mim. Guarda minha saída, guarda minha entrada, Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir, com Ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Vamos orar nesse momento. Talvez você esteja aqui e você se sente como alguém que está sofrendo injustiças. E se você está sofrendo injustiça, Deus é o seu refúgio. Corra para Ele hoje, fale com Ele, diga: Senhor, estou sofrendo injustiças, vem ao meu encontro, seja o meu auxílio, seja o meu refúgio. É possível que talvez alguns aqui estejam pensando: olha, eu tenho escolhido mal os meus caminhos, eu tenho caminhado mais para perto dos ninivitas do nosso tempo, distante de Deus, do que aqueles que fazem parte do remanescente do Senhor. Ajuda-me, Pai, porque se você está aqui ainda hoje, quer dizer que a sua ferida tem cura, tem graça para você, tem misericórdia para você recomeçar. Você não está num ponto de não retorno, e louvado seja Deus por isso. Pai querido, obrigado por esta noite. Obrigado, Senhor, pelas famílias aqui representadas, pelas pessoas que aqui estão. Obrigado pela mensagem do profeta Naum. Uma mensagem, Senhor, que se por um lado é muito dura, é uma mensagem também de consolo, porque o Senhor conhece os que são teus. E o Senhor é o refúgio no dia da angústia. Seja, Senhor, o nosso refúgio. Nós precisamos de Ti. Abençoa o Teu povo, renova a fé, renova a coragem, a ousadia, aviva-nos para vivermos segundo a Tua boa vontade. No nome santo do Salvador Jesus nós oramos. Amém e amém. Olha, ouça bem. O texto diz que quando Nínive caísse, as nações explodiriam, inclusive em louvor a Deus. Aplaudiriam ao Senhor. Ouça bem isso. Que o amor de Deus Pai, o Todo-Poderoso, que a graça infinita do Senhor Jesus Cristo, que a consolação, o encorajamento do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida. Agora lembre-se, o maior adversário de todos, Satanás, já caiu, foi derrotado na cruz de Cristo. E o nosso Senhor, o nosso refúgio, o nosso Salvador, Ele vive e Ele cuida de nós. Uma salva de palmas a Jesus. Ótima semana para você. Deus te abençoe.